semanas, talvez até alguns meses, estudando, e eu estou tentando passar para os irmãos aquilo que tenho aprendido no livro de Efésios. E nós vamos dar continuidade nisso. Eu creio que até o final do ano nós teremos terminado esse livro. Já estamos no capítulo 4 e hoje já vamos entrar no capítulo de número 5. Efésios 4 só tem 6 capítulos, Efésios 4, a partir do versículo de número 25. E nós vamos ver do 25 até Efésios 5, 2. Ok? 25 ao 5, 2. E a palavra do Senhor nos diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçai o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Vamos continuar aqui um pouquinho mais no 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Irmãos, a palavra, e hoje eu vou ficar aqui meio preso, né? A palavra de Deus, ela é uma sequência. A palavra não é simplesmente algo que começa e encerra, e depois começa e encerra. A palavra de Deus, ela não se encerra, ela é uma sequência, e ela vai, ela não tem fim. Ela não tem fim. E a cada momento nós vamos aprender mais. No versículo de número 24, da semana passada, de Efésios 4, está escrito assim: e vos revestais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Revistai, Paulo está dizendo lá, revistai-vos e vos revistais de novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Aí no versículo de número 25, ele vem dizendo assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Já que você está revestido do novo homem, já que aquela criatura feia, aquela criatura maldosa, aquela criatura sem preceitos e com preconceitos, já não existe mais em você, porque você está revestido de um novo homem. Então agora, por isso que você está revestido de um novo homem, não faça mais as coisas erradas, não minta mais. Paulo está orientando aos gentios que, como muitos de nós outrora, fomos mentirosos, roubadores, enganadores. Paulo está nos orientando. Agora já não mais procede, agora já não mais faz isso. E eu gostaria de dar um título para o meu sermão de hoje,
que poderia ser assim: quem ama, alguém vai pensar, quem ama espera, muito falado, né? Quem ama espera, quem ama confia. Não, eu quero dizer, quem ama, obedece. Quem ama, obedece. Porque é isso que os professores, é isso que os pais, é isso que Deus quer de nós. Obediência. Obediência no que diz respeito aos ensinamentos da palavra de Deus. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E nós vemos, irmão, nós estamos tocando nessa questão de membresia, de falar de membros, de um corpo bem ajustado. Hoje pela manhã falou-se das juntas, né? Falamos também a semana passada dessa questão das juntas, um corpo bem ajustado. O versículo 25 ele diz assim para a gente: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Se nós somos membros um dos outros, significa, e é fácil para qualquer um de nós entender, que significa que somos membros do mesmo corpo. Não é assim? Como pode a minha boca mentir para os meus olhos? É possível? É possível a minha boca mentir para os meus olhos? Eu posso olhar para uma coisa e eu dizer uma mentira daquilo que eu estou vendo para mim mesmo? Eu posso até enganar as pessoas, eu posso até falar para as pessoas, mas para mim mesmo eu não posso. Então o meu corpo, o meu irmão, o meu próximo, que faz parte do mesmo corpo que eu, que é membro do mesmo corpo que eu, não pode ser enganado por mim. Eu não posso mentir, porque ele faz parte do meu corpo. E aqui é bem claro: deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Irmão, quem é o seu próximo? É aquele que está mais próximo de você. É aquele com quem você se relaciona. É aquele com quem você conversa. E o versículo 26 vai dando ênfase a essa questão da mentira, a essa questão da ignorância. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Onde eu fiquei preocupado, procurando o que significa não se pôr o sol. Não se põe o sol, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não se põe o sol. Eu comecei a olhar para o sol, uma vez estava o sol lá. E eu comecei a olhar para o sol e de repente não cheguei mais nada. Porque o brilho do sol ofuscou os meus olhos. E eu não consegui enxergar. Fiquei com os olhos ofuscados, mas ao mesmo tempo entendi. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deixe o sol, não deixe a tua raiva tomar conta de você. Não deixe o teu eu, o teu ego ser maior do que a graça e a misericórdia de Deus. Não deixe o sol esquentar de maneira grande a tua cabeça, que você não tenha mais como pensar nas coisas de Deus. Não deixe que a ira te leve para lugares que você não quer ir. Ao mesmo tempo em que pensava dessa frase, entrei na internet e pesquisei, coloquei a frase: não se põe o sol sobre a vossa ira. Apareceu um texto de umas 4 páginas, onde tinha um depoimento de uma igreja. E eu vou falar em breves palavras aqui o depoimento da igreja, que dizia o seguinte: um pastor de renome foi convidado para pregar em uma igreja de 300 membros.
E o pastor tinha dificuldade de locomoção, assim como o pastor Cesário. Chegou no lugar e ligou para ele e disse: olha, eu estou aqui perdido, não sei o que fazer para chegar. E a pessoa disse: olha, você pega, está vendo, você está na rua tal, tem um farol ali, você pega, entra no farol, passa o farol, entra à direita, a rua vai estar à sua direita. Aí ele estava preocupado, estou reduzindo a história, ele estava preocupado com o que estava ouvindo, e de repente, quando foi passar, o farol estava vermelho. Ele passou por um farol vermelho e ele viu um outro carro, mas não vinha em alta velocidade, vinha em velocidade moderada, e freou em cima, e disse a ele: você não sabe o que está fazendo não, senhor? E falou algumas coisas, barbeiro, não sei o que lá e tal. E o pastor respondeu. Eu sei que pararam o carro depois, e aí um começou a discutir com o outro, e aí um saiu do carro com um pedaço de pau, com um taco, e o outro saiu do carro com um extintor. E um dizia para o outro: você não é mais homem do que eu, o senhor não sei o que, falando assim algumas coisas. Eu sei que discutiram, foi aquela coisa feia. E enquanto ele estava discutindo, o telefone estava dentro do bolso. Estava ligado, e a secretária que estava orientando o pastor sobre o que ia fazer, estava ouvindo tudo, aquelas coisas que ele estava falando. Aí, discutiram bastante, eu não quero prolongar a história, que é muito grande, discutiram bastante, ele não saiu briga, e entrou no carro, mas falou mal do outro, entrou no carro, e quando entrou no carro, pegou o telefone, quando ele foi ligar o telefone, ele já estava ligado. Quando ele apertou o botão, a secretária já atendeu, e ele disse assim: não sei, foi rápida para atender. E ela ficou calada. Ele disse: o senhor está onde? Ele disse: eu estou lá. Só vim então, só vir a primeira direita. E você já está na rua, número 420, se não me falha a memória. E o pastor foi assim, virou, já achou lá na rua. E quando chegou na igreja, a igreja toda lá, ele se tocou, ele estava bonitinho, entrou, tinha um grupo esperando ele lá, os diáconos, a igreja muito bonita, cheia de pessoas cantando. E o pastor da igreja tinha chegado um pouquinho, com alguns minutos, e estava no gabinete para resolver um problema lá, e foi recebido pelos diáconos e tal, e foi para o púlpito, e ficou lá, e o pastor tinha que resolver os problemas na igreja. De vez em quando o pastor Cesário fica ali embaixo. E aí, quando o pastor subiu para o grupo, começou a cantar, e começou o louvor, tal, aquela coisa, a igreja toda animada, a igreja muito alegre e tal. E aí, de repente, o pastor sobe, e o pastor que ia pregar estava sentado na cadeira. E o pastor entra por trás, que tinha uma entrada por trás, segundo a informação. Quando o pastor entra e olha, ele vê aquele homem sentado. Nada mais é do que aquele homem que ele tinha discutido no trânsito. E o pastor olha para ele, quando olha, um olha para o outro, e fica aquele olhar, e olha para a igreja animada, todo mundo cantando, todo mundo louvando a Deus, um olha para o outro. De repente os pastores começaram a chorar. A chorar. E o pregador, o que ia pregar, levantou-se, pegou sua Bíblia e foi indo embora. E o pastor disse: espera aí, não vai ainda não. Venha cá, eu quero lhe pedir perdão. Aí o pastor disse: eu tinha vindo agora na rua, nós tivemos uma grande dificuldade ali. E aí, como o pastor contou, e ele disse: hoje nós não teremos pregação por conta disso que aconteceu. E segundo o relato dos irmãos, um diácono da igreja já bastante experiente levou e disse: irmãos, ninguém se afaste, pastor que veio para cá, vocês são dois homens de Deus, vocês só precisam, o que nós vimos aqui hoje foi a maior pregação que Deus poderia nos dar, que foi dois homens de Deus reconhecendo os seus erros e pedir perdão no algum, e fez uma exortação. E aí eu comecei a entender melhor, irmãos, o que é não deixar o sol encobrir o nosso raciocínio, não deixar que as pequenas coisas transformem a nossa vida. Glória a Deus que aqueles homens se arrependeram, e depois o relato é grande, e a história diz que a igreja, daquele dia para diante, a igreja começou a se ver uns aos outros com olhos diferentes, que a igreja tinha muita dificuldade, mas os irmãos começaram a se amar e começaram a se desculpar. Então, o que eu quero mostrar através dessa ilustração que vi, é que nós não podemos deixar que o diabo ocupe espaço em nossa vida. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre as vossas saídas. Todas as vezes
que você estiver com dificuldade, todas as vezes que nós estivermos com algum problema, e temos problemas, e temos muitas dificuldades, precisamos nos colocar na posição de que Jesus Cristo sempre se encontra e nos perguntarmos: será que a atitude de Jesus Cristo nesse momento seria igual à minha? Será que a atitude que Jesus Cristo iria tomar com relação a essas coisas que estão acontecendo na minha vida e ao meu derredor é igual à minha? Versículo 27 diz: não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Eu quero que os irmãos prestem atenção na continuação do versículo. Prestem atenção na continuação do versículo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. A palavra está me dizendo e te dizendo assim, que nós precisamos trabalhar com o suor do nosso rosto, com as nossas forças, com total empenho, não para nos gloriarmos, nem para termos bens materiais para nós, mas para podermos acudir os necessitados. O nosso trabalho tem que ser voltado para o nosso próximo. Porque se nós tivermos com que acudir o nosso próximo, com certeza nada nos faltará. A Bíblia está nos orientando que nós devemos estarmos trabalhando, e não, porque nós vemos muitos que aqui está dizendo para não furtar, é não furtar, não roubar, não tirar o que é do outro. Muito pelo contrário, trabalha. Mas trabalha para acudir o próximo, trabalha para acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for bom para edificação. Quais são as palavras que estão saindo da nossa boca, meus irmãos? E quando eu estou dizendo aqui, quais são as palavras que estão saindo da nossa boca, da minha boca, da sua boca, eu não estou nem me referindo a palavrão, a palavras de baixo calão, porque eu creio, na minha inocência, que crente não fala palavrão, crente não fala nome feio, crente não xinga a mãe do outro. Então, eu acho que essa preocupação a gente precisa ter, porque nós crentes não falamos palavrões. Não é verdade? Então a preocupação nossa tem que ser: que tipo de palavras que eu estou falando para meus irmãos? São palavras que animam? São palavras que confortem? São palavras que alegrem? São palavras que lhe dão ânimo? São palavras que ajudem a ir para frente? Ou são palavras destruidoras, que derrubam, que machucam, que abrem feridas? Quais são as palavras que eu estou usando na minha casa, na minha escola, no meu trabalho, no meu dia a dia? Quais são? Elas estão edificando alguém? Elas trazem alegria àqueles que ouvem? As pessoas gostam de ouvir as minhas palavras? As pessoas gostam de conversar comigo porque eu tenho sempre uma palavra animadora? E não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Quando você desanima, quando você fala palavras de baixo calão, quando você fala palavras torpes, quando você usa a sua vida de forma errônea, você está entristecendo o Espírito Santo, pelo qual você foi selado. E você foi selado pelo Espírito Santo para o dia da redenção, para o dia do encontro final, onde você vai estar livre, leve, solto, bonito ou bonito, tranquilo. Não deis lugar ao diabo.
diabo na sua vida. Feche todas as brechas que podem ser utilizadas por Satanás. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Palavras que não deveriam existir no vocabulário cristão. Malícia. Crente não devia ser malicioso. Crente não devia ser cobiçador das coisas alheias. Paulo está exortando os de Coríntios a deixarem todas as coisas para trás. Vocês agora estão revestidos de uma nova criatura. Vocês estão selados pelo Espírito Santo de Deus. Vocês não podem viver mais daquela forma. O seu trabalho agora tem que ser do Senhor e para o Senhor, de uma forma total. Total. Há alguma dificuldade para os irmãos entenderem o que é total? T-O-T-A-L. Total. De uma forma total. Para que não percamos o foco, para que não percamos a fé, e para que não percamos principalmente o zelo pela família de Deus. Antes, sede uns para os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus. Irmãos, isso é muito forte. Como também Deus em Cristo vos perdoou. Nós somos perdoados pelo amor de Deus para com Cristo, o nosso Salvador e libertador das algemas de Satanás. E a palavra nos ensina e nos manda sermos perdoadores, sermos benignos, compassivos. Quem aqui não tem facilidade em perdoar, irmãos? Se você não tem facilidade em perdoar, peça a Deus. Porque aquele que não tem facilidade de perdoar, com certeza também não tem facilidade de pedir perdão. Porque pensa que todo mundo é igual. Aquele que não perdoa, acha que nunca vai ser perdoado. Mas Deus é soberano, irmãos. E Deus nos perdoa, não pelo que nós somos, ou porque aquilo que nós queremos ser. Deus nos perdoa pelo amor que Ele tem em Jesus Cristo. Deus nos perdoa pela misericórdia que Ele tem, não pelos nossos atos. Porque Deus nos perdoou em Jesus Cristo, porque sabe que nós somos falhos. Versículo 1 do capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Deixa eu fazer um paralelozinho aqui de imitadores de Deus, como filhos amados. Todos aqui que estão aqui nesta noite, homens e mulheres, já foram filhos, sim ou não? Não tem como falar não. Todo mundo aqui foi filho e foi filho. Agora a pergunta que eu vou fazer, alguns dizem pode dizer sim, outros podem dizer não. Mas a maioria da resposta eu já sei. A maioria de nós, quando pequenos, quando crianças, até uns 10 anos talvez, o nosso desejo é ser igual ao nosso pai. Pelo menos até os 10 anos de idade, né? Queria ser igual ao meu pai. Pergunta a profissão que o menino quer ser, ele normalmente fala a profissão do pai. Pode ser a pior que for, mas ele quer ser igual ao pai. Ou ele quer ser igual à mãe. Ele quer imitar. As crianças querem imitar o seu pai. Os meninos calçam os sapatos do pai, a roupa do pai, as ferramentas que o pai usa. As meninas vestem a roupa da mãe, usam as maquiagens que a mãe usa, porque elas querem ser igual, querem imitar. Não é assim?
E a palavra está nos exortando, está nos dizendo para que nós sejamos imitadores de Deus, como filhos. Tem uma música que eu gosto muito, faz tempo que não canta, cantaram 2 ou 3 vezes que eu pedi, achei. Amor de filho. Me dá amor de filho, né? Porque o amor que o Pai tem para nos dar é imenso. É imenso. E o Pai dedica a nós todo o seu potencial, irmãos. Todo o nosso potencial. Mesmo aquele que não tem, que acha que não tem nenhum potencial. Todo o nosso potencial, num certo momento, é dedicado aos nossos filhos. Tudo que nós temos, tudo que nós somos e tudo que nós queremos ser, no momento nós dedicamos aos nossos filhos. E Deus se dedicou tanto a nós que mandou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Para pensar. Eu gosto de fazer essas coisas com a igreja. Para pensar. Pensa. Fecha o teu olho aí. Eu vou levar você para um lugar agora. Fecha o teu olho aí. Você pode. Tenha medo, não vou fazer nada não. E hipnotismo é com o olho aberto, não é fechado não. Pode ficar tranquilo. Pensa na cena. Jesus Cristo crucificado, nu, todo rasgado, com espinhos na cabeça, a cabeça toda sangrando, os pés cravejados com pregos, sangrando, as mãos cravejadas com pregos, sangrando, o seu lado furado com uma lança, sangrando. E ele olha para aquela multidão e diz assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E o versículo número 2 de Efésios, capítulo 5, diz: E se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Qual é o aroma suave, irmão? Qual é o aroma suave? O aroma suave é o cumprimento da vontade do Pai, do Filho. Toda dor, todo sofrimento, todo desgaste foi entregue e Deus o recebeu com aroma suave, porque ele estava dizendo assim: este é o meu Filho, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, em quem não me decepciona. A aplicação para a nossa vida desses dias é não decepcionar a Deus, não entristecer o Espírito Santo, por qual foi selado. E o remédio é um só. O que eu disse no começo? Quem ama, obedece. Obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Antes sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo nos perdoou. Essa é a aplicação. Amar e perdoar ao próximo, da mesma forma que eu quero ser amado e perdoado. Então, quando alguém lhe irritar, quando alguém lhe tirar do sério, pense na frase: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? E faça. Siga a resposta de Cristo e faça, sem medo. Amém? Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Agora nós vamos passar para a ceia do Senhor.